Comunicação e oratória, técnica do debate. É mais uma aula. Lembrando, técnica do debate é um curso de comunicação e oratória que você pode fazer também como um curso autônomo ou um módulo do nosso curso de comunicação e oratória. E o que nós vamos apresentar aqui hoje é sim muito importante dentro da concepção da técnica do debate. Claro que você estudou a pirâmide de Paul Graham. Quão importante é a pirâmide de Paul Graham? Então, um dos módulos é a pirâmide, onde nós descrevemos nos detalhes. E quem quer ser um bom comunicador, principalmente um bom debatedor, precisa dominar, hein? Conhecer a pirâmide. E o que eu vou apresentar hoje aqui tem uma conexão bem profunda em relação a esse assunto. Vamos falar hoje sobre falso silogismo. Tendo acompanhado aí alguns debates na mídia em geral, nós percebemos que muitos debatedores são levados ao engano pelo falso silogismo. E algumas pessoas também que assistem ao debate são levadas a esse engano. Então, nós vamos resumidamente falar o que é silogismo, uma grande obra do filósofo Aristóteles, mas de uma forma bem resumida, mas o suficiente para que você possa entender o que é isso dentro da nossa concepção. Tá bom? Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Lembrando que nós estamos anexando esta aula ou este vídeo à pirâmide de Paul Graham. Lembrando que Paul Graham ele cria é um filósofo, né, um escritor, um ensaísta, ele cria, né, essa pirâmide, sendo aqui os debatedores menos preparados até para o mais preparado. Nós vimos muito bem essa pirâmide. E vamos falar hoje sobre falso silogismo. Antes de falar do que é falso silogismo, vamos falar do que é silogismo. Silogismo, olha só que, na realidade, eu falei de Aristóteles, mas se nós prestarmos atenção, pegar o trio, né, parada dura lá de filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Os três desenvolveram um raciocínio lógico muito interessante, que nós vamos falar aqui, está enfatizado na pessoa de Aristóteles. Então, o que é silogismo? Consiste em conexão de ideias ou conexão de raciocínio. Quão isto é importante. Eu estava vendo agora, eu trabalho também com uma concepção muito interessante, que é preparação de provas e concursos, e alguns concursos cobram, exigem, avaliam lógica. E quanto esse assunto aqui é importante para quem é concurseiro e vai fazer o concurso onde a prova exige. Tá? Então, esse assunto também serve para a concepção provas e concurso. O significado da palavra é o que mesmo? Reunir com o pensamento. Então, eu vou fazer reunião do pensamento. O que é que eu vou reunir? Vou fazer um raciocínio lógico, vou fazer uma operação lógica de ideias, de preceitos e às vezes conceitos. E o falso silogismo é quando a pessoa é levada ao engano. Então, tem um raciocínio lógico, mas esse raciocínio lógico ele é equivocado. Eu vou apresentar aqui alguns exemplos, e a pessoa acaba se enganando e chegando à conclusão equivocada. Eu vou apresentar dois exemplos, um exemplo envolvendo um acidente aeronáutico muito interessante, que a gente usa no nosso curso de perito aeronáutico. Eu falo isso porque peritos aeronáuticos, ou até mesmo juristas em geral, advogado, não pode se deixar levar por essa técnica, né? Ou melhor, pela falácia do engano. Então, o que que é engano? Ilusão. Né? Então, o falso silogismo é uma ilusão, leva a pessoa ao engano. O que seria um falso silogismo? É o engano dos sentidos. Né? Nós temos vários sentidos,
ou da mente. Aqui, mais especificamente, nós vamos falar que o falso silogismo aqui, uma ilusão, é um engano da mente, que faz que se tome uma coisa por outra, ou que se interprete erroneamente um fato ou uma sensação falsa ou aparente. Então vamos lá? Ilusão. Falso silogismo é uma ilusão. É um engano da mente aqui para nós, né? Onde se toma uma coisa por outra e faz com que a pessoa venha a interpretar erroneamente. Tem uma sensação falsa ou aparente. E se tratando de ilusão de ótica, tá? Lembrando que uma ilusão ela faz com que a pessoa tenha uma interpretação equivocada por intermédio dos sentidos. Se eu levar em consideração o sentido dos olhos aqui e pedir para você qual das duas figuras é maior, provavelmente você vai dizer que a figura à direita ou que está atrás é maior. É ilusão de ótica. As duas figuras têm o mesmo tamanho. Não, Calazans, é sim. As duas figuras têm o mesmo tamanho. Quando se trata de ilusão de ótica, talvez você precise fazer um exercício, uma prática para que não venha a se iludir na ilusão de ótica. Em se tratando de ilusão da mente, eu acho que se torna um pouco mais perigoso, mas é tão importante, tão essencial quanto. E aqui também poderia perguntar ou pedir para você contar as bolinhas pretas. Quantas bolinhas pretas você está vendo aqui? Poderia começar ali a contagem e quando na realidade não há nenhuma bolinha preta. Ilusão de ótica. Eu posso reparar, melhorar, treinar e impedir que eu seja levado a uma ilusão de ótica. Aqui, eu poderia perguntar também qual é o movimento dessa figura. E, na realidade, essa figura não tem movimento nenhum. É uma ilusão de ótica. E poderia aqui mostrar aí várias outras figuras. Ilusão de ótica, onde eu levo o meu interlocutor a ser iludido por intermédio dos olhos. Mas essa não é a nossa preocupação maior. A nossa preocupação maior para os responsáveis em comunicação, os comunicadores, é, é o falso silogismo da mente, raciocínio errado, ok? Então, silogismo, uma técnica muito bem utilizada aí, criada, desenvolvida por Aristóteles, e ele cria essa famosa, onde eu tenho duas premissas e, por intermédio dessas duas premissas, eu chego a uma conclusão, tá? Então, vamos lá. Todo homem é mortal. Calazans é homem, conclusão. Então, eu parto de duas premissas para levar a uma conclusão. Logo, conclusão. Calazans é mortal. Poxa, professor Calazans, que raciocínio simples até, hein? Olha, pessoal, repito, nós que trabalhamos na área jurídica, na área de perícia, eu faço uma ênfase aqui, no meu curso de perito aeronáutico, nós criamos uma parte de comunicação, este é um dos assuntos abordados, porque nós acreditamos que um perito, eu vou mostrar aqui um caso, um perito, ele não pode ser levado a engano quando ele elabora o seu laudo, o seu parecer, ele não pode trabalhar de uma forma que deixe interpretações variadas. E também não pode se deixar levar por um raciocínio, uma operação de raciocínio equivocada. Então, por mais simples que possa ser esse exemplo, em nossos cursos de comunicação oratória, eu mostro quão importante é esse raciocínio quando nós levamos ali para apuração de responsabilidade, causa e efeito. Tá? Agora vamos ver o falso silogismo. Eu vou chamar atenção aqui, hein? Falso silogismo. Calazans é mortal. Um gato é mortal. Conclusão, cuidado. Aqui está todo o perigo, porque eu trabalho com premissas verdadeiras. Calazans é mortal. Of course, claro. Um gato é mortal.
vamos lá. Eu trabalho com duas premissas e pode ser que alguém seja levado a um equívoco. Professor Calazans, que exemplo simples. Repito, eu estou dando aqui um exemplo muito simples. Em nossos cursos de perito e comunicação e oratória, nós trabalhamos com exemplos mais delicados, exemplos mais profundos. Embora seja muito simples, assistindo a muitos programas de debate e até mesmo entrevista, esta simplicidade também é vista em várias outras áreas, área da comunicação, área jurídica, área da religião, profissões e assim por diante. Na religião, como é que determinado pregador ou líder religioso faz uma operação, um raciocínio lógico que leva muitos membros e às vezes fiéis a um equívoco, uma operação jurídica equivocada, uma comunicação, um vendedor e muitos outros comunicadores. Esse exemplo é simples, mas essa operação simples pode sim levar muitas pessoas a equívoco, tá? Então, isso trata-se de um falso silogismo. E qual é o problema? Por favor, se você não estudou, estuda com o professor Calazans, a pirâmide de Paul Graham. O problema maior está aqui. Este é o problema crasso. Trabalha-se com premissas verdadeiras. Eu não minto, eu não estou deturpando nas minhas colocações iniciais. Eu faço algumas colocações que são verdadeiras, as pessoas se deixam iludir e conclui-se equivocadamente. Tá? E aí chama atenção para a pirâmide de Paul Graham nos níveis 5 e 6, lembrando que aqui é o nível mais baixo do comunicador, nível 1, o nível mais baixo do debate, e as pessoas vão progredindo. Quando chega aqui, poxa vida, professor Calazans, então o nível 5 e o nível 6 são níveis elevados, aí que morre o perigo. Aqui são níveis elevados, porque aqui eu tenho ofensa ao debatedor, aqui também eu tenho ofensa, e aqui eu tenho operações equivocadas. Mas o nível 5 e 6, qual é o problema maior? A pessoa entende que está num elevado nível de comunicação, elevado nível de debate, mas muitas vezes com falso silogismo. Trabalha-se com premissas verdadeiras, não há engano, não há deturpação, não há mentira nas premissas, mas eu traço o caminho e esse caminho o meu interlocutor percorre e não chega ao destino desejado, tá bom? E aí, no nível 5 e 6, podemos falar de falácia, falso silogismo ou também conhecido como falsa lógica. É lógico, tem uma lógica, mas as pessoas mais atentas não se deixam levar por essa pegadinha. Repito, porque é importante. É uma manipulação. Eu manipulo, é como se eu tivesse, o meu interlocutor fosse uma peça em que eu pudesse detê-lo em minhas mãos e manipular. Então, manipular, o que é manipular? É trabalhar com as mãos. É como se eu entrasse na mente do meu interlocutor e fizesse ali um trabalho. Em princípio, não há mentira, não mente, ele não mente, em princípio, ele não deturpa. Lembra do Calazans? Tá? Um gato é mortal, o professor Calazans é mortal, mas cuidado, não há mentira. O problema da falsa lógica, do falso silogismo ou da falácia é que tudo parece que está caminhando muito bem, quando na realidade, né, caminha-se muito mal. E eu tenho aqui um exemplo do falso silogismo na aviação. Nós estamos agora em dezembro não, estamos em janeiro, né, de 2026. Agora até março nós vamos lançar um curso sobre um documentário de 30 anos do acidente Mamonas Assassina que ocorreu dia 2 de março de 1996. Esse acidente é um acidente clássico na aviação, mas nós trabalhamos muito bem, estudamos muito bem esse acidente. E existe uma falácia, uma mentira que é
pregada como se fosse uma grande verdade. E qual é a grande mentira? Se o avião tivesse curvado à direita, não teria acidentado. Então vamos lembrar rapidamente, sem entrar em detalhes. O avião veio para pouso em Guarulhos, na pista 09, e a aeronave, o Learjet 25, estava muito desestabilizado, desestabilizado em relação ao eixo da pista, altitude, muito alto, deslocado e também muito veloz. Estava desestabilizado nesses três parâmetros. Conforme a carta aeronáutica, lembrando que a aeronave estava fazendo um voo por instrumentos, a carta aeronáutica previa, caso o piloto não conseguisse pousar e por qualquer motivo precisasse arremeter, isso estava muito, 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 muito claro. Ele deveria subir em frente para 6.000 pés, na proa do auxílio Bom Sucesso, e chamar o controle de São Paulo. E aí sim, o controle de São Paulo iria sequenciá-lo em relação às outras aeronaves e realizar um novo procedimento de aproximação. Não foi o que a aeronave fez. A aeronave fez uma curva à esquerda, que era uma região onde havia proibição de manobras, o piloto não poderia estar lá, a carta aeronáutica deixava bem claro isso, e ele colidiu a 3.300 pés, matando ali todos os ocupantes, morrendo todos os ocupantes. E a falácia e a mentira é essa. Se a aeronave tivesse curvado à direita, realmente a direita não tinha morros, não tinha elevação. Talvez ele poderia entrar no circuito de tráfego e realizar um pouso com segurança. Talvez, ele não fez isso, não sabemos. Mas aqui está a mentira, aqui está a falácia. E se ele tivesse feito curva à direita, não teria colidido o morro, as montanhas, a elevação que a montanha, o morro, a elevação estava à esquerda. Nesse ponto é uma premissa, a premissa é verdadeira, mas a conclusão é equivocada, porque ele não estava voando segundo as regras de voo as regras de voo visual. Ele estava voando segundo as regras de voo por instrumentos. Então, pessoal, ele não deveria ter curvado nem à direita e nem à esquerda. E aí entra a falácia, um raciocínio errado, uma operação lógica totalmente equivocada. Perito, não cai nessa furada. Opa, um especialista em navegação aérea, por exemplo, que sabe muito bem interpretar as regras de tráfego aéreo visual por instrumento, procedimento. Olha que a gente poderia conversar, contrapor procedimento visual e por instrumentos. Mas há muita mentira, pior do que mentira, né? Há muita falácia, há uma operação. Trabalha-se com verdades. Realmente, se ele não tivesse curvado à direita, mas isso é irrelevante. Ele não pediu mudança de regras de voo. Ele curvou à esquerda sem a autorização prévia do piloto. Ele não poderia, em hipótese alguma, fazer curva sem curva à esquerda, no caso, sem autorização. Lembra? Já trabalhei com Congonhas, Terminal São Paulo, milhares de aeronaves por dia. Já pensou se cada aeronave faz o que quer, a hora que quer? Ah, vou fazer curva à direita agora. Agora vou fazer curva à esquerda. Eu vou descer para 2.000 pés. Eu vou subir para 5.000 pés, depois eu informo o controle? Não, não, não. Não podemos fazer isso. Esse é um exemplo que eu trabalho no curso de perito aeronáutico e também é um excelente exemplo para comunicação e oratória em relação à técnica do debate, onde não tem necessariamente uma mentira, mas tem uma operação do raciocínio totalmente equivocada. Ok, pessoal? Manipulação e deturpação. Tá? E assim nós terminamos o nosso bate-papo de hoje. Lembrando que essa aula é um vídeo extra que nós fizemos e onde vamos trabalhar mais profundamente, mais amplamente no nosso curso de perito. Trabalhamos também para jurista, lembrando que o nosso debate, o curso Técnicas do Debate, para jurista político, religiosos, né? Político-religiosos. Nós vemos, às vezes, um político fazendo sua campanha de governo para ser ali, quando candidato para a eleição, como vemos erros, o falso silogismo. A política
é um prato cheio, né? Religião, então, é um excelente prato para falso silogismo. Debatedores, professores precisam ensinar os seus alunos a uma operação do raciocínio honesta. Palestrantes, tá bom? Negociadores ou vendedores. Aqui nós temos alguns exemplos onde mais amplamente, mais profundamente trabalhamos com técnica do debate e falso silogismo. Para mais informações, você pode fazer parte do grupo do professor Calazans. Você pode escanear aqui o nosso QR Code e já fazer parte do grupo onde nós passamos informações sobre o curso de debate, comunicação oratória, neurostorytelling e muitos outros cursos, tá bom? Vou deixar o link também do grupo, você pode acessar através do QR Code ou através do próprio link. E o nosso telefone, 5511, que é o próprio Zap, 986936733 ou o nosso e-mail, calazans.daniel@gmail.com. Assim, terminamos nosso bate-papo de hoje. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.